acontecendo? Tá falando qual era a live, a terceira live. Seguidas, hein? Pois Quase é, um mês. quase um mês. E qual que é o nosso tema de hoje? Quase um mês. Hoje aí olha, como as coisas mudam muito rápido. Eu ia trazer os assistentes no GPT, né? Como criar assistentes no GPT para o negócio enxuto, mas com a novidade que a gente trouxe, né? Que a gente tem aí da Google, a gente mudou um pouquinho. Nós só mudamos, na verdade, onde que a sua IA vai estar, mas continua sendo uma IA treinada. Nós só mudamos a casa dela. Só mudamos a É isso. casa. Bom, vamos apresentar então para o pessoal que está assistindo aqui hoje pela primeira vez. Nós temos aqui os nossos encontros às quintas-feiras para falar de inteligência artificial em negócios enxutos, falarmos sobre estratégias, trocar ideia. Nós somos três empreendedoras. Eu sou a Alessandra Camilo, mentora sistêmica para negócios. E você, Simone? Eu sou a Simone Mior, estrategista para negócios digitais. E eu sou Joyce Palera, IA do básico ao avançado para empresárias. Muito bem. E olha só, você já está como co-anfitriã, porque hoje eu e Simone também estamos aqui, ó. Nós vamos aqui nas anotações, aí a gente vai ajudar a turma aqui também com um pouco de pergunta para vocês que estão chegando aqui com a gente ao vivo, para você que está assistindo a gravação. Não hesite, se você ficou com alguma dúvida, mas está na gravação, escreve aqui embaixo, que depois a Joyce, a Simone ou eu, a gente vem aqui para responder para você. Joyce, querida, a bola está nas suas mãos. Vamos lá, então. Pessoal, como que vai funcionar um pouco a dinâmica? Hoje vai ser, de fato, uma aula, tá? De como fazer. Eu preparei um mapa mental só para nos guiar, né? Para a gente ter aí um começo, meio e fim, porque senão a gente dá com a IA, a gente expande demais e acaba não focando. Então, eu vou começar apresentando para vocês esse mapa mental. E nós vamos falar de fato como conseguir treinar um assistente para trabalhar no seu negócio, tá? Um assistente treinado para o seu negócio, para que você não precise ficar somente conversando ou dando comandos, e muitas vezes, quando a gente não treina ele, a gente tem que ficar repetindo aqueles comandos e a gente não recebe o que de fato você pode receber, né? Você não traz todo o potencial que você pode da IA. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, mapa mental. Só deixa eu. Aqui, a janela. Deixa eu ver. Janela, janela, janela. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu acredito que seja aqui. Entender aqui. Tá. Vocês estão vendo o meu mapa mental? Sim. Então, beleza. Primeira coisa, deixa eu dar aqui para vocês, né, uma orientação, já que a gente está falando do Google. Essa é uma ferramenta do Google que eu utilizo para criar mapas mentais, tá? Então, eu crio primeiro a aula e depois eu jogo aqui e ela já cria o mapa mental para mim de forma instantânea. Então, é uma ferramenta bem legal, do Google também. Então, hoje eu vou falar muito do Google, muito das ferramentas de IA do Google, que eu acredito que seja aí é, uma briga grande entre Google e OpenAI, e a Google está disparando em algumas pesquisas. Então, acho importante vocês utilizarem bastante essas ferramentas da Google, né? Não nem utilizarem, mas criarem familiaridade com elas, tá bom? Então, vamos falar um pouco do que seria, né? O que é um assistente de IA, né, para negócios enxuto? Qual é a lógica de tudo isso antes da gente ir para a mão na massa realmente, tá? Então, primeira coisa para você entender de como você deve criar e não perder tempo. Eu acredito que é isso, né? Não perder tempo. A IA veio para trazer tempo para a nossa vida, então a gente não pode perder tempo com ela também. É você entender que você pode ter uma equipe treinada para o seu negócio, porém, primeiramente, você precisa ter alguns pilares definidos da sua metodologia. Joyce, eu não trabalho com venda de conhecimento. Ok, então você precisa estar com tudo isso muito bem definido com os pilares do seu negócio, para que você consiga treinar essa inteligência artificial. Então, esse é um ponto número um, tá? Depois, quais são as tarefas, então, que você vai automatizar? A gente precisa olhar para isso e entender por onde você vai começar. Ok? Para depois você conseguir liberar tempo para ser estrategista do seu negócio. Certo? Então, primeira coisa, eu tenho já os meus pilares bem definidos. Se eu estou vendendo conhecimento, eu tenho muito bem definido a minha metodologia, porque vocês vão perceber que eu vou precisar dela para treinar a IA, tá?
Eu não tenho, um passo para trás, ok? Isso é bem importante. Depois, quero deixar claro para vocês qual é a diferença de base de conhecimento e de treinamento. Vocês vão perceber, tá muito pequenininho aí, Ali? Ou dá? Melhorou, Tá agora dando para melhorou. ver? Melhorou. Tá, depois me fala. Então é o seguinte, quando eu for abrir o assistente para vocês, vocês vão ver que vai ter uma parte de instruções, que eu chamo de treinamento, e vai existir uma parte embaixo que é a base de conhecimento, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Base de conhecimento vai ser o quê? Ó, o seu conhecimento, eu chamo de conhecimento proprietário, porque a gente, na IA, tem essa questão do produto proprietário, tá? Então, conhecimento proprietário é o conhecimento que só você tem. É a sua metodologia, é o seu tom aqui, né? Eu coloquei a sua voz, a sua expertise, as tuas aulas. Você pode transcrever as tuas aulas. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo puxar ele, mas. Aqui, pronto. Eu estou sem o mouse. Então, o seu método, se você já possui um e-book escrito, as suas transcrições, as suas planilhas, os seus fax. O que, que são fax? É aquilo que os teus alunos respondem de forma alunos ou clientes, tá? De forma constante. Então, tá sempre repetindo a mesma pergunta. Isso são os fax. Então, isso daqui é a nossa base de conhecimento. É isso que personaliza o seu assistente para ele não ser mais um no meio. Joyce, eu ensino, ou melhor, eu tenho aqui uma IA que eu quero treinar para fazer rios. Eu tenho milhares. Se você for lá hoje procurar IA para fazer rios, tem milhões. Mas o que faz ela ser única? É o seu conhecimento, é o seu método, são as suas transcrições, são as suas planilhas, tá? É você entender qual que rios performou mais, qual não, e aí enviar para a IA para ela poder te dar respostas. Isso é base de conhecimento, tá? E aqui eu já quero dar algumas orientações. Não significa que quanto mais conhecimento você der para ela, mais inteligente ela vai ficar, ok? Ela precisa ser enxuta também, caso contrário, ela alucina. Quando nós estamos falando de GPTs e de gens agora, né, os gens da Google, né, que é o que a gente vai trabalhar, muita gente conhece os GPTs lá do GPT, eles não têm alguns poderes que nós temos quando a gente tira essa IA de fora dessas casas, tá? Quando a gente tira essas IAs de fora dessas casas, eu consigo fazer com que ela leia esses documentos melhores. Quando elas estão dentro desses locais, elas têm uma certa limitação de ler documentos. Então, aqui vocês precisam entender o que de fato faz sentido para que ela tenha de conhecimento, porque ela não vai ler tudo, ok? Ela vai pular algumas coisas. Então, você precisa mapear o que é importante e trazer o que de fato faz sentido. Não adianta, Joyce, mas cabe 10 documentos. Eu preciso colocar 10 documentos? Faz sentido você colocar 10 documentos? Ou você está colocando só para encher ali? Que ela não vai ficar mais inteligente por causa disso, tá? Depois, treinamento. O treinamento é o prompt, né? É o famoso prompt. Isso aqui, os prompts, são as instruções que nós vamos entregar e colocar dentro do assistente. Então, é o que ele vai fazer. Quais são os comandos? Deixa eu aqui. Opa, peraí. Opa, trazer para cá. Os comandos, então, que você vai deixar pronto, você não vai ficar mais dando esses comandos vão estar prontos. Eu gosto de dividir em 4 partes, eu já vou mostrar depois para vocês fazendo um, tá? Eu gosto de dividir ele com uma persona. Então, persona, nós vamos dar uma vida para ele. Quem é ele? Ele é um especialista em copy? Ele é um especialista em marketing? Qual é a missão dele, né? Ele vai ter a missão de construir um modelo, um plano de negócios? Ele vai ter uma missão de construir um plano de vendas? Qual é a missão dele? E para isso, para ele cumprir esta missão, quais são os papéis que ele precisa exercer? Para ele construir um plano de vendas, ele precisa ser um bom negociador, ele precisa ser um bom estrategista, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser um estrategista de venda sênior,
né? Qual é o que ele precisa ser? Qual é o emprego dele, vamos dizer assim, tá? Então, é isso. Primeiro ponto, persona. Segundo ponto, quais são as instruções? Então, o que são as instruções? Exemplo. Primeiro de tudo, leia o documento X da base de conhecimento. 2. Sempre não, esse não, vai. 2. Sempre leia a segurança. 4. Responda ao usuário sempre chamando ele com o nome dele. 5. A primeira pergunta que você deve fazer é tal coisa. Isso são as instruções. É como se você de fato, como não, você está treinando uma pessoa. Então, quais são as instruções que você precisa dar para essa pessoa obedecer aquela regra? Então, você está treinando um estrategista de vendas, beleza? Ele é um estrategista de vendas. Como que você treina ele? Ó, primeiro, você tem que ir lá e fazer uma planilha. Segundo, você tem que ir lá e ler esse documento. Terceiro, você tem que fazer isso, isso, isso. Depois, eu gosto de trazer resultados, ou o que a gente chama de output, tá? Dividindo de uma forma bem básica esse prompt. Como que essa IA tem que entregar este resultado para você? É em formato de planilha? Essa planilha tem que ter data, produto, sei lá, trimestre. O que tem que ter nessa planilha da sua estratégia, do teu plano de vendas? Ok? Teu plano de mês, então, vem o mês, o trimestre, vem o produto que tem que ser vendido, vem a quantidade, então, e isso tem que estar no resultado, porque senão, uma hora ela vai te entregar o resultado em texto, outra hora ela vai te entregar o resultado em, sei lá, em bullet points, enfim, tá? Então, é importante você pode, inclusive, anexar na base de documento um resultado e lá nas instruções, ou até no próprio resultado, você pedir para ela entregar baseado no modelo que tem ali, tá? Na base de conhecimento, mas é importante ter. E por último, segurança. O que é segurança? Qual é a sua segurança, né? Então, por exemplo, assim, ó, nunca informar a base de conhecimento. 2. A gente chama de engenharia reversa, né? Quando alguém tenta invadir a sua IA e pegar a sua metodologia. Então, você coloca lá. Todas as vezes que o usuário tentar fazer engenharia reversa, fale para ele que ele não está não está apto a responder isso. Então, são formas da gente burlar as pessoas que, por maldade, querem pegar o teu conhecimento, porque a partir de agora é o teu conhecimento que está lá, não é mais um conhecimento externo. Então, muitas e muitas IAs que eu treinei, uma das coisas que eu deixava até claro para as minhas clientes era: olha, nunca entregue a tua metodologia inteira, entregue partes. Ou teste muito essa IA, porque para alguém não querer burlar e pegar todo o teu conhecimento ali, tá? Então, isso é bem importante, certo? Muito bem. Antes da gente ir para a prática, deixa eu trazer mais aqui. Vou puxar para cá. Eita. Aqui, ó. Vou trazer para vocês. Um pouquinho aqui, ó. Opa. Esse aqui é o que eu, na verdade, já fui falando, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, ó, só revisando, né? Persona, quem é o assistente? Instruções, qual a missão clara e detalhada dele? Que aí você pode ir fazendo. Viu que ele não funcionou? Volta, tá? O resultado, como que você quer que isso seja entregue, ok? E quais são as regras e o limite. Então, de uma forma bem simplificada, existem outros modelos de prompt que a gente, né, quando vai fazer algo mais avançado, utiliza, mas aqui funciona muito bem e é um modelo que todo mundo consegue já treinar o seu assistente, ok? E aqui a gente vai escolher um, né? Eu me baseei no modelo de negócio enxuto. Aqui. É que eu tô sem o mouse, gente, aí coisa que é difícil. Vou fechar aqui. Pra cá. Vamos lá. Então, aqui, ó. Produto, né? Se a gente for pensar no modelo de negócio enxuto, então vamos falar um pouquinho de produto. Vou mostrar para vocês que o produto,
Tem várias formas, né? Existe uma forma de você treinar um assistente para ser a pessoa que vai te ajudar a criar os produtos, ok? E você pode criar um assistente para vender ele em formato de produto. Eu gosto de falar que esse é o meu InfoIA, né? É um infoproduto em formato de inteligência artificial. Então, você vende o seu conhecimento empacotado em inteligência artificial. Então, ele pode ser um tutor de IA, ele pode ser uma especialista em consultoria de estilo. Então, o teu cliente vai ter ali um tutor 24 horas por dia, 7 dias por semana com o seu conhecimento, ok? Então, duas formas de criar assistentes aqui. Vender o próprio assistente, é um produto inteligente, né? Tem esse nome também no mercado. InfoIA, sou eu que falo isso. E é muito interessante, eu já vi muitas pessoas vendendo nesse formato, tá? E eu acredito que já venho falando isso há algum tempo, que é o novo formato de infoprodutos. Se a gente for falar de negócio digital, tá? E quem vende consultoria, quem vende mentoria, quem vende curso, tá? É você ter ali uma IA, e eu acredito que, inclusive nas universidades, você ter ali uma IA para dar suporte para o cliente, para o aluno, tá? Suporte de conhecimento. Porque é muito diferente você ter uma IA generalista do ChatGPT e você ter uma IA treinada com o conhecimento daquele professor. Muda muito, né? E se eu não vou falar disso agora, mas se a gente for falar de narrativa de venda, oferta, é algo que pesa muito, tá? Nós podemos criar um assistente de posicionamento, então seria, né, ali um estrategista de conteúdo, seria gerar um calendário de conteúdo semanal, seria te ajudar no posicionamento e nas narrativas. Posicionamento é muito amplo, né? Então tem várias coisas que você pode trazer, que você pode treinar assistentes para te ajudar no posicionamento. Vendas. Aí aqui eu me esparramo, né? Vendas, você pode criar eu tenho, né? A Amanda, que ela é especialista em fazer sessão estratégica. Ela foi treinada só para isso. Então, a Amanda aqui do lado, a pessoa fazendo a sessão estratégica, e vamos supor que a pessoa que está fazendo ali a reunião deu uma objeção. Quem está escrevendo vai lá e fala assim: Amanda, eu tô com essa objeção assim, como é que eu quebro? A Amanda te traz a resposta, você, tá? Então, você pode fazer assim, você pode trazer um consultor de vendas para a sua equipe. Como, Joyce? Você treina com toda toda a metodologia, né? Todos os pilares da sua empresa, dos seus produtos. E se essa pessoa está ali vendendo no WhatsApp, ao invés dela ficar te chamando, que muitas vezes acontece isso, né? Ai, como é que eu faço assim? Tem um cliente assim, como é que eu respondo? Ela tem um consultor comercial treinado por você, que só você, gente, vai conseguir treinar e só você sabe todas as objeções do seu cliente para ajudar essa pessoa na venda, tá? Então, isso te tira olha, vou dizer, para quem tem vendedor, sabe que te tira uma coisa das costas. Por quê? Porque o vendedor, quando não sabe, ou ele responde errado e perde aquela venda, ou ele te pergunta e você tem que parar para voltar e treinar. Então, né, essa é a parte da vendas. E isso eu tô falando, Joyce, mas tem como colocar um vendedor no WhatsApp? Tem, mas isso é assunto para outra coisa. Eu tô falando de assistentes que vão orientar esses vendedores a aumentar as vendas. Por exemplo, também um assistente aqui que cria o plano de vendas daquele trimestre, daquele semestre, daquele ano, né? E aí não bateu a venda do trimestre. Se você tem um assistente treinado que você vai conversando com ele e explicando para ele o que está acontecendo durante aquele trimestre, ele pode te dar uma outra análise, né? Uma outra análise do que aconteceu ali, porque você está ali alimentando ele, certo? Você pode trazer aqui um assistente para a experiência do cliente, tá? Então, exemplo, você pode criar um assistente para gerar soluções ali para poder como resolver aquele problema com o cliente, experiência do cliente. Eu estou com um problema aqui com o cliente, eu não sei como fazer esse trato. Treina um assistente. E como que é legal treinar esse assistente de experiência do cliente, gente? Com a missão e os valores da sua empresa. Tá? Quais são os valores da sua empresa inegociáveis? Inegociáveis. Esses aqui são os valores da minha empresa, isso aqui eu não negocio. E você treina esse assistente com a experiência do cliente
para poder te ajudar a resolver algumas situações, para às vezes você relembrar que, opa, isso aqui está fora do que de fato eu acredito. Tá? Então, isso é bem interessante. E de gestão, gente, olha, né, você pode criar de gestão de tempo, é realmente alguém para ter ali os teus horários, para fazer horários mesmo, para fazer controle dessas tarefas. Obviamente, você vai ter que estar ali alimentando ele, mas também dá para fazer, tá? Aqui, se for de tarefa, mas se a gente for pensar em gestão, nossa, tem tantas gestões, gestão financeira, gente. Tranquilamente, eu já treinei uns 3 assistentes só para gestão financeira com a metodologia daquela minha cliente. E a pessoa ia lá, por exemplo, subia o print do extrato do banco e aí a IA trazia onde que estava o buraco, né? Olha, esse mês você gastou muito no iFood. E essa minha cliente foi bem legal, ela trouxe a parte emocional. Opa, você gastou muito no iFood, então provavelmente você está descompensando lá. Então, foi bem legal, né? Dá uns tapão na cara. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer treinando assistentes personalizados. Dúvidas até aqui, meninas? Agora eu vou para a mão na massa aqui. Querem perguntar alguma coisa? Não, por aqui, tranquilo. Quer sim. Não, pode seguir, tá tranquilo. Vamos lá. Então, assim, até ontem, a criação de assistentes, eu acredito que o Penai dominava, tá, esse mercado, porque a gente conseguia lá no GPT compartilhar os assistentes com outras pessoas. Foi aí que surgiu a venda de assistentes, né? Só que hoje a Google lançou esse compartilhamento e esse compartilhamento mais seguro. Porque até então, lá no GPT, a gente precisava fazer algumas manobras. Colocar no prompt senha. Ali no Actions, que a gente chama, a gente precisava chamar por webhook uma planilha para liberar esse assistente para a pessoa ou não. Isso às vezes caía tudo, o sistema, era bem complexo. Hoje, com o lançamento da Google e essa parte de segurança, a gente não precisa mais fazer isso no compartilhamento, porque vocês vão perceber aqui que ele permite você liberar só para pessoas que têm o e-mail. Então muda bastante o formato disso tudo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um assistente do que hoje, meninas? Começar por aqui. E aí? Criar um Mas, assistente do que, gente? que- quer falar? Sim, você ia falar? É, a minha sugestão seria começar pela parte de conteúdo, que é uma parte tão solicitada, ou persona, poderia ser um dos dois. Então tá, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho a Ana, né? A Ana é uma engenheira de prompts, ela faz os meus prompts hoje, mas eu vou no cru, tá? Vou no cru como se ninguém tivesse a Ana, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como que eu também acabo criando esses prompts e vocês vão ver que é baseado naquilo que eu mostrei para vocês, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai começar falando o que ela tem que fazer, ó. Você é um especialista especialista em. Vamos melhorar isso aqui. Você é um engenheiro de prompts. E preciso que você crie um prompt com a seguinte configuração: persona, instruções, resultado e segurança do prompt. O prompt vai ter a função e missão de ser um especialista em conteúdo para negócios enxutos. Só vou fazer isso agora e depois nós vamos melhorar ele, tá? E pela primeira vez eu não vou trabalhar com o GPT, gente. Vai ser só no Google. Vamos lá. Vamos lá.
Então, ele já vem, ó. Persona. A instrução simples. Persona. Você é um especialista em conteúdo para negócios enxutos, um profissional com mais de 10 anos de experiência aplicando os principais linhas em diversos setores, desde startups de tecnologia até manufaturas consideradas que a gente pode melhorar. Sua paixão é traduzir os conceitos fundamentais e metodologias ágeis e conteúdo prático, acionável e de fácil compreensão para empreendedores e gestores que buscam otimizar seus processos, eliminar desperdícios e maximizar o valor entregue. Aqui ele entendeu já uma outra coisa. Ele não entendeu o conteúdo para redes sociais. Então, a gente vai precisar melhorar. Mas ele já trouxe muita coisa. Sua voz, seu público-alvo, as instruções, ó, ele trouxe já a missão, tá? E aí a gente vai melhorar isso aqui. Abordagem, identificação, ele trouxe muito para corporativo. Então, vamos lá. Falha minha, tá vendo? Quando eu falo para você, a gente não é inteligente, eu tinha que ter falado. Não é para startups, mas sim marketing digital. O conteúdo será para Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube. Vamos colocar o nosso amigo novo agora? Ah, eu vou colocar ele, vai. É bonitinho. O laranjinha, amor nosso agora. Vamos lá, vamos ver o que ele traz para melhorar isso aqui. Seja de conteúdo com mais. Ó, ele ainda vem. O que eu vou fazer agora? Para não ficar conversando com ele e ele dar uma viajada, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma técnica aqui um pouquinho diferente. Vamos ver aqui no resultado. Ó, presta atenção agora. Compartilhar. Isso é uma coisa muito legal do Google, tá? Que dá para exportar isso para os nossos documentos, ok? Então, a gente vai exportar para o nosso Drive essa resposta. Deixa eu abrir aqui. Abrir aqui documentos no Google. E aí eu já quero trazer para vocês uma novidade. Deixa eu abrir tudo aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Quando você vem aqui, esse aqui é só no Pro, tá? Mas, gente, assim, eu pago 2 teras, né, do coisa, já vem o Gemini para junto, eu pago Meet, então assim, você acaba pagando R$ 97 e para muita coisa. Por isso que é a vantagem do Google, tá? Vantagem do Google que você vai pagar os R$ 99, e é um dos motivos que eu acredito que vai dar uma disparada, e você tem uma gama de outras coisas. Você não tem só a IA. Você tem o Drive, você tem o Meet, então, né, você tem isso que eu acredito que o Google vai disparar agora com isso daí. Você vem aqui, só para vocês entenderem. E agora, os nossos amigos aparecem aqui para gente, dentro do nosso Drive, tá? Antes isso não acontecia. Então, vamos supor que aqui eu já tinha, eu não tenho ainda, porque, gente, como eu disse para vocês, estou trazendo em primeira mão a minha Ana treinada com prompt, tá? Vamos supor que eu já tinha uma Ana especialista em. Travou a internet, Joyce. Travou ainda assim. Travou um pouquinho. Ficou assustado com a novidade. É. Pessoal, vamos esperar só um pouquinho. Já deve voltar. Tomara que a Joyce veja, senão ela tá lá falando. Enquanto a Joyce, enquanto a Joyce volta, a gente vai fazer esse conteúdo hoje mostrando para vocês esse movimento dentro do ChatGPT, que eu acredito que quem está assistindo esse conteúdo, quem está aqui com a gente ao vivo,
seja IA com maior utilização, né? Que a gente estava tendo maior utilização. Só que o que que a gente viu? Que tinha essa novidade, voltou, voltou, Não voltei. tá. Tá caído aqui. Então manda brasa aí que depois no final a gente fala de chat GPT e Gemini, por que que a gente está fazendo isso? Vai, deixa eu te liberar de novo, Joyce. Ah, foi. Acho que liberou, não deu? Foi? Tá compartilhando com vocês? Não. Tá abrindo. Ainda não, mas tá abrindo. Tá. Foi. Foi. Então a gente consegue aqui, ó, e revisar isso aqui, né? Falar o seguinte para ele, ó, você reformule este parágrafo. Você é um especialista em marketing digital para. Vocês estão me ouvindo, meninas? Estou te ouvindo, só ficou a imagem da Ali. Ficou uma É, imagem, aconteceu alguma coisa. Sai da tela e volta. Vamos ver, deu alguma panezinha. tá. Para de compartilhar? Para de compartilhar. A minha foto. Aí, agora vai. Como é que foi? Ainda não. Clica agora para você compartilhar. Foi. Foi? Ele tá abrindo um monte de. Foi. Por que será que ele tá? Vê se você consegue passar o seu mouse na tela. Você tá me vendo na tela ou não? Não, tô vendo essa foto. Eu vou sair e vou entrar. Tá? Vou deixar você de anfitriã, porque vai que eu se tornar anfitriã. Senão eu vou sair e vai fechar tudo. Pronto, Veja tudo. você tá anfitriã. Vamos ver se funciona fazer isso. Sair. Para, ó, negócios enxutos. Então, ao invés da gente ficar, sabe, pedindo, aí vai arruma. Às vezes, né, isso é cansativo. A gente consegue agora editar essa parte dentro já do seu drive. Né? Então, se você já está trabalhando, e uma das coisas que a gente precisa se atentar, a gente perde muita coisa dentro da IA. Tá? Então, com o Google é interessante porque você vai jogando para o seu drive, vai virando todas essas conversas, elas vão gente. Porque quantas e quantas ideias eu já tive que ficaram perdidas dentro do GPT de verdade, até eu achar. E aqui, quando você fala, nossa, que legal, essa ideia ficou muito boa, mas eu não vou terminar ela agora, eu vou terminar ela depois, porque eu preciso, sei lá, finalizar uma outra coisa aqui, acontece isso, você já joga direto para o Drive. Então, isso é bem interessante. Agora a gente consegue modificar aqui, tá? Você você sei lá, tem experiência de 10 anos com redes sociais como LinkedIn, TikTok, Instagram. Vamos ver o que ela traz pra gente. Aí não foi. Não acredito. Foi. Opa. Então, te abre uma outra IA aqui, ó. Com a sugestão, tá vendo? Com uma década de experiência no marketing digital, Vanguarda foi ótimo, hein? Chamou a galera do marketing de velhaco mesmo. Vanguarda. Minha expertise se estende por plataformas-chave como LinkedIn, TikTok, Instagram, onde aplico princípios para otimizar orçamentos, maximizar crescimento de forma eficiente. Então, vamos supor que você ainda quer. Opa, aqui, ó. Acrescente que você tem como missão crescimento das redes sociais. Esta é a sua principal missão. Vamos supor, tá? E aí vocês vão melhorando. Muito bem. Melhorou isso daqui? Tá do jeito que você quer? Show! Você vai vir aqui e só vai colocar assim, ó, inserir. Mas antes eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Ó, vou destrinchar aqui com vocês isso aqui, ó. Aqui você pode encurtar isso, você pode detalhar, você pode deixar mais formal, mais informal, usar marcadores e resumir. Tudo dentro do seu documento.
tá? Então, se eu colocar aqui isso, eu quero deixar mais formal, tá muito vanguarda, né? Ele já traz um outro com uma década, concentro-me no crescimento. Tem mais uma orientaçãozinha que eu quero dar aqui, ó. Sempre coloca assim, ó. Você é, né? Então, não utilize este tempo verbal. E sim, você é um especialista. Sua função é, tá? Sim, assim, eu gosto mais, tá? Ele funciona melhor, tá vendo? Não, já mudou, ok? Aqui você não perde as versões anteriores, que é outro problema que nós tínhamos de ficar perdendo. Então, aqui, ó, você pode vir e trazer as versões, tá? Insere lá, tá no teu pronto. Beleza? Beleza. Gostou do resultado? Gostei. Quero usar um assistente que eu já treinei. Então, vamos supor que aqui você já tem a sua equipe treinada. Então, a sua equipe treinada já está dentro do seu Drive agora. E aí você consegue utilizar para fazer os documentos. Então, vamos supor que você está criando um documento, certo? E que você precisa do teu especialista de copy, o seu especialista de vendas, e você, para criar aquele documento, seja o que for, você vai chamando eles para ir criando este documento com você. Okay? Muda bastante. Bom, peguei, é isso aqui. Meu treinamento é esse, beleza. Copio, vou vir aqui no Google. Já troca a tela para vocês de forma automática, gente? Já trocou? Tá na mesma ainda? Tá na mesma, você está copiando, né? Então tá. Não. Então eu vou ter que apertar aqui. Beleza. Agora trocou, né? Foi. Tá. Eu vou vir aqui nesse Veja Alguns. Certo? Veja alguns gens. Novo. Tudo bem. Esse aqui vai ser o meu especialista em marketing. Lembra das instruções? Tá aqui as instruções, tá? Aqui é a nossa base de conhecimento. Então, o que você pode colocar aqui? Vamos supor que você... vamos supor não, né? Uma das coisas que você precisa colocar aqui, se você vai fazer marketing, é o seu produto e a sua persona. Então, nas instruções, você deve colocar, leia os documentos que estão no conhecimento, na base de conhecimento. Então, leia sempre a persona e leia sempre sobre o produto. Então, aqui eu não tenho nenhum documento, tá, gente? Mas aqui é só você vir e adicionar, ou de arquivos ou do seu Drive, ok? Então, você vem aqui em arquivos e drives. Na hora que você for, você vai salvar ele. Você pode testar ele aqui antes, tá, gente? Antes de você pode testar aqui para ver se está funcionando. Então, não gostei de alguma resposta. Eu venho aqui e já atualizo. Já atualizo nas instruções. É legal para ir testando ele. Não estou gostando de como ele está ficando. Eu venho aqui e já dou uma atualizada. Ó, ele vem falar: oi, como você é? Meu objetivo é ir direto ao ponto, gerar resultados, estou aqui para te ajudar. Qual é o seu maior desafio? Criar um plano de conteúdo para LinkedIn, Instagram, TikTok e o YouTube. Analisar sua estratégia atual. Certo? Beleza. Aqui eu não coloquei, ele já salvou, ó, de forma automática, mas vocês devem vir aqui, lembrem de não apertar em salvar, mas como eu conversei com ele, ele já salvou de forma automática. A gente vem aqui e ele vai estar aqui, ó. Ó, especialista em marketing. Ele tá aqui, o seu gen, tá? Tudo bem. Como que eu faço para compartilhar ele? Eu venho aqui, ó, compartilhar. E aí que entra a nossa salvação, vamos dizer assim. Ele vai virar um documento seu do Drive, tá? Ele sendo um documento do Drive, você pode liberar para qualquer pessoa ou você pode colocar só para uma pessoa. Então, eu posso enviar para Simone, ela vai ter acesso ao meu especialista de marketing. No GPT, a gente não consegue isso. A partir do momento que eu compartilho esse link aberto ao público, eu preciso compartilhar com todo mundo. Eu não consigo ter um assistente só para uma lista de e-mails, por exemplo.
tá? Então, isso é péssimo, né? Para quem principalmente vende isso como produto, porque tá toda a mesmo que você utilize como isca ok, né? Todo mundo tem, é até legal, a gente pode usar umas outras estratégias aqui, até de colocar ali o link da sua oferta, aí a gente pode conversar isso em uma estratégia de como vender, uma outra live, mas era muito ruim, né? A gente não era seguro. Agora, o que que acontece? Deixa eu mostrar para vocês onde que ele aparece agora, né, pra gente, os nossos compartilhados. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vem no teu Drive, ó, compartilhar. Vai ter uma pasta só dos seus assistentes criados. E dos assistentes compartilhados também. Ó. Então tá aqui, com quem que tá compartilhado? Tá compartilhado com quem isso aqui? Eu consigo ter acesso como se fosse um documento. Então eu venho aqui, ó, e ele volta para a tela, tá? Então ele vira um documento mesmo seguro que pode ser compartilhado e ser visto por você ou quer dizer, para quem você compartilhou, tá? Agora, olha que interessante. Então, vamos supor aqui, ó, nova pasta, criar um novo documento. Eu venho aqui e falo assim, ó, documento, vou fazer agora o meu conteúdo da semana, ok? Acabou, copia e cola, vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, não, vai. A economia de tempo eu vejo que vai ser bem grande com isso. Porque eu venho aqui, ó. Deixa eu compartilhar essa guia com vocês. Peraí que tá. Muito bem. Ele aparece aqui para mim agora. Então, ó. Olá. Eu sou especialista em IA e preciso criar conteúdo da semana. Agora tem uma coisa aqui, gente. Eu vou colocar aqui, porque lembra que lá eu não coloquei persona, eu não coloquei nada sobre. Era uma IA generalista ainda. Ela é especialista em marketing, mas lembra que eu não coloquei nada sobre o meu negócio. Então, por isso que eu vou colocar aqui. Se ela já sabe, se eu já coloquei minha persona, se eu já coloquei meu produto, se eu já coloquei meu modelo de negócio, se eu já coloquei conteúdos que performaram e conteúdos que não performaram, ela tá muito mais inteligente. A gente não pode esquecer isso. Tá? Então, aqui, ó. Aqui ela tá o quê? Ela tá generalista ainda, e aí mesmo assim ela já ainda veio. Pare de fazer tudo sozinho. E é sua equipe secreta. Lembra? Eu não coloquei nada, 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 nada. Ao meu ver, eu não posso confirmar isso, mas eu acho que ela leia um pouco dos meus documentos que estão aqui, tá? Não posso confirmar isso, mas teve um momento aqui que ela tá assim, ó, lendo os documentos. Tá? Porque assim, ó, eu não falei, eu só falei que eu era especialista, tá? Aqui, ó, eu já criei mais de 400 assistentes. Como é que ela sabe? Eu não falei. Então, assim, olha a inteligência. Não sei se vocês, eu me empolgo, gente, porque assim, ó, ela pegou o meu drive. Isso aqui é uma economia de tempo gigante, porque eu não tenho que ficar mais falando o que, que eu faço, o que, que eu deixo de fazer. Aqui, a minha IA já fez isso por mim. Eu já criei mais de 400 assistentes para mim e para meus clientes. Ela leu o meu drive. Tá? Vocês viram que eu não coloquei sobre nada do meu negócio ali. Então, gente, isso aqui muda, ao meu ver, muito, ok? Beleza. Aí eu posso vir aqui. Tá legal? Tá legal? Já li, já gostei. Eu venho aqui. Inserir. Tá aqui no documento, dentro do meu drive, os conteúdos da minha semana. Isso começa a virar o quê? Começa, ó a bola de neve que vai acontecendo. Beleza, aqui é semana 1, não é? Semana 2, semana 3. Não tá no teu drive? Ela não tá lendo o seu drive? Ela tá começando a ficar mais inteligente. Tá? Então, assim, não sei se vocês conseguem imaginar a bola de neve que isso vira para o seu negócio, mas de fato traz traz uma equipe de vendas, uma equipe para o seu negócio dentro do seu drive,
de fato, sem precisar ficar toda hora subindo o documento, que a gente precisa subir no GPT, sem toda hora precisar ficar dando as mesmas instruções. Tá? Eu nem sabia, tá, que ela estava lendo o Drive. Eu falei, ainda perguntei para a Ali, Ali, hoje pode ser laboratório aqui? Vamos ver. Tá? Outra coisa. Ela estava ruim para fazer isso, tá? Ô, Joyce, depois dá uma olhada no nosso chat aqui, no Zoom, se tiver alguma pergunta lá no YouTube, eu coloco aqui para você. Tem uma aí do Sérgio. Tá. Vamos lá. Ah, mas ela tava. Já tá. Ah, não tá ela não tá no Gen. Entendi, mas ela tá aqui, ó. Crie uma imagem para um carrossel com base neste conteúdo. O Sérgio é meu anjo que trouxe isso para mim. É o Sérgio, meu aluno. É um anjo. Ele falou, já você viu isso? Falei, gente, ontem à noite eu tava usando e não vi. Eu fui tarde dormir e não tava. E do nada surgiu. Eu falei, meu Deus. Vamos ver o que ela... Para criar a imagem, ela demora um pouquinho. Opa. There we go. Aí, galera, a imagem está aqui. E aí, você só faz assim, ó. Tá no teu documento a imagem. Ó, tá aqui no documento a imagem. Vocês viram que eu só falei assim, ó, cria uma imagem com o documento. Eu não dei nenhuma instrução de prompt para imagem, nada disso, né? E ela já criou com base no documento. Ok? Então, muda algumas coisas, algumas pecinhas do jogo aqui em vários sentidos. Deixa eu responder aqui o que o Sérgio perguntou. No chat. Posso compartilhar somente com o número X de pessoas pagas? Então, Sérgio, você vai ter que vir aqui, né? E colocar para quem que você quer. Deixa eu compartilhar de novo. Para quem que você quer compartilhar, né? Ainda não tô conseguindo mais compartilhar, Ali. Acho que você tem que me colocar de novo. Eu ainda não consigo. Na verdade, eu já comecei a pensar aqui na minha mente como estruturar isso de forma automática, né? Mas aí com outras automações. Porque, por enquanto, o que você pode fazer é vir aqui. Aqui. Peraí. Aqui, ó. No compartilhar e colocar o e-mail das pessoas aqui, ó. Tá vendo? Então, você vai colocar o e-mail aqui. Ainda não consegui fazer isso de forma automática. Apagou, colocou o e-mail lá. Uma automação fazer isso, mas logo, logo a gente consegue. Se for o caso, né? Joyce, tem duas perguntas aí. Aproveitando a pergunta do Sérgio, tem limite? Você sabe se tem limite de compartilhamento? Na verdade, vou te fazer três perguntas. Se tem limite de compartilhamento? Se, por exemplo, com quem você vai compartilhar, a pessoa também precisa ser pró no Google ou não? Você é, Lucy? Eu sou. A gente, isso aí vai ter que testar, hein? Vai ter que testar mesmo. Como é novidade, eu vou te trazer as perguntas e aí também assim o pessoal vai entender que é novidade, né? E outra pergunta, por exemplo, você compartilhou comigo, você consegue remover esse compartilhamento? Ou uma vez compartilhado comigo, vai ficar sempre compartilhado? Ao meu ver, você consegue. Eu consigo te remover daqui ou não. Deixa eu ver. Remover acesso. Ótimo. Porque Eu acho que vira é um bom. drive. Entendeu? É como se fosse um drive agora. Eu Uhum. consigo, ó, remover acesso. Agora, quantos? E se a pessoa tem que ser pró? Eu acredito que não precisa ser pró para usar. Novamente, tem a mesma questão do GPT, tem um limite de uso, enfim, a mesma coisa aqui também tem. Mas é muito. Sabe por que é muito mais fácil até você conseguir pessoas pró? Porque o Google, por exemplo, até dia 6 de outubro, eu fazendo a propaganda, né? Eu não ganho nada com isso. Mas
Para estudante, está dando 1 ano gratuito de pró, inclusive estudante de pós. Então, nós vamos ter muito mais pessoas usando o pró do Google do que o da OpenAI. 1 ano de pró eles estão dando. Inclusive para estudante de pós-graduação, não é nem só estudante de graduação. Então vai ser muito mais fácil você encontrar pessoas que utilizam o Pro e se beneficiarem dos seus assistentes do que do próprio GPT. Mas isso é um teste, gente. Como todo mundo ao meu redor tem Pro, eu não sei. E acabou de acontecer também, né? Então eu não sei dizer isso daí. E nem se tem limites. Mas eu nunca vi limites aqui de participar, de quantas pessoas você vai entregar um documento. Imagina que é um documento. Então, você dá acesso a quantas pessoas você, ao meu ver, quiser. Eu nunca tive limite de acesso ao documento. E outro Tá? ponto, posso falar, Ali? Não sei Claro. se a Ali tem pergunta. E outro ponto que me chamou a atenção que você falou antes, e é uma pergunta que a gente sempre ouve quando o assunto é chat GPT, né? É porque o chat você paga ele e só tem o chat. Então, quando eu pago o Google, por exemplo, eu paguei R$ 99 para usar por 1 ano o Google. Está inserido ali, eu não preciso pagar a parte para ter esse recurso. Não. Eu pago R$ 97, eu tenho o Meet com gravação, tá? Não é qualquer Meet, eu tenho um Meet, eu tenho 2 teras de drive e mais algumas coisas lá que eu não utilizo muito. A IA que eu gosto bastante do que é da Google, né? O que a gente pode trazer ela só um outro dia, só ela, que é o LM Notebook. Você tem mais memória ali para utilizar ele também. Então você paga os R$ 99 e tem tudo. Tá? O que se torna também uma economia, né? Dentro do negócio enxuto, da ideia de negócio enxuto, porque a ideia do negócio enxuto é também ter mais uma margem. Aí a Ali sabe falar melhor que eu, mas ter uma margem de lucro maior, né? Porque se eu tenho uma Sim, equipe mais enxuta, a ideia também é ter ferramentas, estrutura que também não comprometa a maior parte do faturamento. Porque em vez de pagar duas plataformas, está pagando uma só e está tendo acesso a tudo isso. É uma opção. Eu acho que agora, justamente, assim, ó, justamente. as pessoas já estão bem habituadas. Para de compartilhar um pouquinho, Joyce, para a gente. Uhum. Aí Peraí. depois você volta, se for mostrar algo, volta. Aí também vou ler algumas perguntas aqui, ó. O que que é importante? Tô O que que é compartilhando aí? importante? Parou. 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 Ah, tá. O que que é importante quem está assistindo a gente aqui agora? A gente ia fazer todo esse processo para vocês hoje dentro do chat GPT. E aí a Joyce trouxe para a gente, ó, tem uma novidade aqui que está acontecendo dentro do Google e com o Gemini e tal, vamos mostrar para o pessoal, que é a mesma, que basicamente vocês estão vendo aqui que é a mesma função. O movimento que se tem que fazer agora é entrar na ferramenta e experimentar. Ah, eu já tenho o chat GPT, então não façam nenhuma mudança ainda. Vai lá, aprende, Não, não. ainda não sabe nem mexer. Vai lá, mexe, vai fazendo lá o processo gratuito. Muito provavelmente, quem não tem, o Google vai ter aquele pacote de 60 dias ou 45 dias. Então, ele vai falar: faz os primeiros 30 dias, vai colocar um valor bem pequenininho, por 30 ou por 60 dias, é muito comum deles. Peguem o que vocês Uhum. já viram aqui do que a Joyce trouxe hoje e começa a fazer os seus testes aí. Então, não comecei em nenhuma ainda. Posso começar por aqui? Pode. Se você caiu nessa aula aqui, você está vendo isso aqui, você vai começar por aqui. Se você já está usando o chat GPT, você começa a fazer os ensaios aqui e vai tendo um pensamento dentro do seu negócio. Como que eu utilizo hoje? O que que eu já tenho lá dentro? E daqui a pouco você vai pegar e vai tomar a decisão A de qual é a decisão. plataforma que você vai utilizar. O que a gente tem conversado é o seguinte: as coisas estão mudando muito rápido. Entende? Então é muito rápido. Então, se você só falar que você vai esperar alguns dias, talvez algumas semanas, para você tomar uma decisão, até porque você consegue entrar agora e pegar num preço bacana para você experimentar, então pode ser que daqui 15 dias. Porque Essa aula já não é mais assim. a gente mandou a aula para vocês, a gente estava com tudo programado, daí a Joyce falou: vamos fazer um laboratório? Vamos fazer? Sim, claro, vamos fazer. Porque você também você está com a mão na massa, a gente está vendo, já vai tendo essa observação. Uma coisa, gente, é líquida e certa. Aquilo que nos ajuda
a, a ganhar tempo já está acontecendo. Então, só o fato de você falar, tem uma novidade agora dentro de uma plataforma, dentro do Google. Eu vou mexer, eu vou ver como é que é, vou ver a facilidade, os exemplos que a Joyce foi mostrando. Então, se você fosse fazer qualquer coisa agora dentro do ChatGPT ou lá dentro, você teria lá o teu conteúdo na mão. Ah, eu preciso fazer a estrutura de um conteúdo para o YouTube. Estaria na sua mão. Aí depois você vai ver em termos de logística, que era esse o nosso assunto hoje mais cedo, né? Aonde que a gente tem uma plataforma que possa também ser de organização. O Notion, não, eu uso o Drive, eu uso muito bem o Google. Então, por exemplo, quem usa bem os bastidores do Google, então você fica com seus olhos todos voltados para cá. Porque a Joyce está fazendo o exercício e está lendo um documento dela que também já está lá dentro do Drive. É quase que meio que intuitiva a mudança. Mas agora é o momento do quê? Experimentar, porque quando você está experimentando, você está trabalhando sua análise crítica, até você tomar um ponto de uma decisão se você vai mudar ou se você vai ficar com as duas. Pode acontecer de ficar com as duas? Pode. Ainda assim eu estaria tendo um negócio enxuto? Pode, porque nós estamos falando de uma receita de R$ 100, de R$ 120. Né? A gente não está falando de, ó, é uma decisão de uma plataforma de R$ 1.000, de R$ 500, né? Onde a coisa já começa. Não que a gente não valorize R$ 100, mas às vezes, dependendo daquilo que você vai fazer, você vai poder manter as duas. O que que é importante com o que a gente está trazendo hoje? É você mergulhar, você experimentar a ferramenta, ainda não tomar decisão, ó. Decidir se tomar decisão sobre R$ 150 por mês do seu negócio não é uma coisa urgente. O que que talvez seja mais urgente? O que que você poderia estar usando para essa semana trazer um cliente de 2.000? Isso é mais urgente. Perfeito. Qual ação que você fez no teu CRM, na tua prospecção, que trouxe um cliente de 2.000, que é 20 vezes, né, o investimento? E aí vai chegar um momento que você vai tomar decisão, né? O dinheiro não aceita desaforo. Eu estou com duas ferramentas e estou usando só uma. Não vale fazer isso. Você não está fazendo uma boa gestão e isso não é o conceito de negócio enxuto. Não estou usando essa ferramenta, porque de verdade agora ela saiu fora e vai entrar essa aqui, então você tem que tomar a decisão. Mas o fato de entrar uma nova ferramenta, quais ações eu já consigo fazer que vão mexer mais rápido no ponteiro, que vão me ajudar a vender, vai me ajudar a formatar melhor uma proposta, por exemplo. Então, o intuito da gente aqui hoje de trazer essa novidade para a gente, para vocês também, é que vocês peguem os ensinamentos aqui agora e já entra lá para fuçar. Já vê o que que você tem de ganho pelo fato de, para quem tem os documentos, principalmente lá dentro do Drive, que eu acredito que é a maior parte das pessoas aqui. É isso aí. Isso aí. Dúvidas, dúvidas, gente. Ó, eu vou ler aqui algumas perguntas, talvez algumas, mas vou ler todas e vou passar para a Joyce responder aqui para gente. É, o Sérgio colocou aqui, ó, a vantagem é que gera bem mais rápido e com qualidade melhor no texto o Gemini, né? Está fazendo aqui uma observação sobre o Gemini. Tá certo falar Gemini? Gemini? Gemini. É o quê? É, cada um fala de uma forma, viu? Eu às vezes falo Gemini, às vezes falo Gemini, aí me corrige, mas eu acho que é Gemini. Você Gemini. vai falar mais de. Eu tava falando Gemini, É. eu falei Gemini aqui, eu falei assim, eu É, acho que mas eu falei ele falou. várias vezes já Gemini pra mim. É. Aí a Eu vou, Denise eu vou, eu colocou vou, aí. eu vou. Não estava vou- usando ele, então por isso estou errando, tô errando o nome dele. A Denise colocou: o que que você indicaria? Google ou ChatGPT? Eu tenho os dois. Estou começando a aprender agora. Como funciona a ferramenta? A Denise é minha aluna. Por enquanto, você vai ficar com outro e fuçar nesse, até logo daqui a pouquinho você tomar uma decisão ou não. O que que não vale? Não vale quem está aqui assistindo esse conteúdo ao vivo com a gente e não entrar lá para mexer. Aí não vale. É isso Porque aí aí. você não vai mexer na sua análise crítica. Aí, um pouquinho ali na frente, você vai tomar essa decisão, né? Essa decisão não é exatamente com a gente, vai ser muito mais com você, enfim, No dia a dia também, né? Para no você teu dia a sentir também o dia. que faz sentido para você. É porque essa questão de experimentar é muito importante. Vou fazer uma comparação aqui. Nós aqui, eu e a Alice somos do Zoom e a Joyce é de usar o Meet. Se perguntar para mim, eu vou dizer que eu prefiro o Zoom. A Joyce adora o Meet, porque ela está habituada, está dentro do pacote dela ali no Google. Então, tem muito essa questão também de com qual ferramenta, com qual plataforma você vai se identificar mais. E o experimentar é
como a Ali falou, só para reforçar o que a Ali falou, é super importante. Então, não tem melhor ou pior, tem recursos diferentes, caminhos diferentes, mas tem também o que você se adapta. A gente estava conversando de manhã sobre organização. Notion, Trello, eu falei, eu até tentei o Notion, mas eu ainda estou muito acomodada lá no Trello, porque para mim é muito prático, eu já sei todos os recursos lá dele praticamente. E o Notion eu preciso aprender, então eu preciso sair de uma zona de conforto, desenvolver novas habilidades, conhecer uma nova ferramenta. Mas isso também é bom, porque volta no ponto inicial, que é desenvolver a minha inteligência. Perfeito. Desenvolver como que a Ali sempre traz aqui também, que a Joyce também falou, né? Que é desenvolver a minha inteligência, a minha habilidade, quando eu me coloco numa situação diferente, como experimentar uma ferramenta, um recurso diferente. Então, não tenham medo de testar. Não tenham medo de Não. testar. E assim, ó, olha só o ganho. Pegando esse gancho aí, porque vocês vão ver que tem tudo a ver. Quando a gente fala, por exemplo, do conceito do negócio enxuto, ele começa com você. É um negócio de uma pessoa só, e pode ser que você contrate mais uma, duas pessoas. Então, se você é tudo dentro do projeto, você tem que saber mexer e experimentar. Esses dias mesmo, a gente está falando, ó, vamos usar no Zoom. A gente poderia abrir direto no YouTube aqui. Quando a gente faz no Zoom, a gente tem um recurso de poder filmar em HD, da Joyce poder fazer corte, a Simone poder fazer corte. No primeiro a gente acabou não gravando, aí no segundo a gente gravou. E aí a Joyce falou assim, gente, o meu Zoom tá travando aqui no meu computador. Aí ela entrou pelo celular. No outro a gente falou, e aí, o que que a gente faz? A gente poderia achar um plano alternativo. Vamos para o Meeting. Vamos fazer com o Meet ou vamos fazer direto no Zoom. Talvez a gente só vai perder de ter enfim, uma gravação em HD. Aí, ok. Aí a Joyce falou: não, gente, eu vou dar um jeito aqui. Quando ela foi mexer no computador dela, porque estava pesado e o Zoom não estava abrindo, ela falou: foi ótimo, porque eu fiz o quê? O que que você falou, Joyce? Fiz uma limpeza. Tirei um monte de coisa que não precisava. Então ela poderia falar assim: ah, não, gente, vamos mudar, vamos fazer direto lá. Aí ela não ia mexer, então ela falou assim: não, tá bom, vamos fazer aqui no Zoom. Ela topou fazer um pouco diferente, vamos fazer aqui no Zoom. E aí ela falou: para mim foi bom, porque aí eu tive que tirar um monte de coisa aqui do computador. Eu peguei e fiz uma limpeza. Então, quer dizer, às vezes aquela ação que a gente acha que vai demorar muito, que vai ser mais complicada, ela tá abrindo caminho e oportunidade, porque você vai descobrir outra coisa no meio do caminho. Uhum. É isso mesmo. Perfeito. Eu acho que é. E aí vem. E agora a gente começa a filosofar, né, gente? Pelo amor de Deus. É, vem muita questão de escolhas de o que você fala, né, Ali, de postura adulta. Porque, assim, o que eu muitas vezes vejo em relação à inteligência artificial é hype. Ah, eu não vou usar. Ah, porque isso vai me deixar burro. Ah, porque bebê. Ah, não, não. Eu falei, quanto mais você resistir a algo, mais difícil vai ser, gente. Porque assim, não tem. Olha o que. Você acha em algum momento da sua vida, aonde, que depois do que eu mostrei aqui hoje, com uma empresa que é a Google, tá? Não estou falando da OpenAI, vamos da Google, que é mais conhecida, né? Até do que a OpenAI tem mais estrutura, ela vai voltar atrás com tudo isso? Esquece. Não volta mais. E aí, o que está acontecendo? Quanto mais você está resistindo a isso, mais tempo, na verdade, você está perdendo. E eu volta na nossa primeira live. Tá todo mundo aqui igual. Vocês viram? Eu não sou especialista em estrategista de marketing. Ele me trouxe um currículo aqui de uma pessoa e está treinando um assistente com o currículo de uma pessoa. Eu sei que tem toda uma análise, né, de uma pessoa tem que fazer, não é isso. Mas que a gente não teria esse acesso como nós estamos tendo agora. Então, coloca muitas pessoas que estão iniciando com gás agora numa corrida muito mais rápida do que alguns anos atrás. Vocês concordam? Sim. Total. E outro ponto favorável desse movimento todo também é que estimula o desenvolvimento da criatividade. Porque se eu começo a testar, tá ok, vou pegar essa aula aqui, vou assistir ao vivo, agora vou pegar a gravação, vou assistindo em partes, vou olhando o que a Joyce fez, pauso o vídeo e vou fazendo aqui no meu. Daqui a pouco, o primeiro dia vai levar horas, talvez, para fazer o que a Joyce fez aqui em minutos, mas você vai desenvolvendo essa habilidade e daqui a pouco você começa a ter outras ideias. Ah, vou criar um assistente para tal papel, quero que crie conteúdo de tal forma. Além de desenvolver inteligência, vai desenvolver essa criatividade.
E você vai poder olhar para o seu negócio com esse olhar criativo. O que que eu posso incrementar aqui que vai agilizar o processo, que vai agregar mais valor, que vai gerar mais transformação para o meu cliente? Perfeito. Isso- Perfeito, e são perfeito. habilidades que vai desenvolvendo. E assim, ó, habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo, né, do processo. Hoje eu estava escrevendo lá para colocar no Substack, e aí eu tô pegando alguns temas agora meio que recorrentes, né? Daí eu falei assim, nossa, o fato de eu ter que pegar uma transcrição e trabalhando depois a questão de como que eu vou fazer o resumo, pegar o ponto essencial para depois levar o artigo para lá, coisa que é muito rápida. Aí eu falo assim, caramba, eu estou conseguindo refinar o meu conhecimento sobre esse tema, Uhum, né? E eu refino sobre o tema que também já te dá ideia para outras coisas. Então é como se tivesse literalmente, ao invés de você falar assim, eu fiquei uma hora só lendo o conteúdo. Não, você está conversando com a inteligência artificial, conversando com o ChatGPT ou com o Gemini agora, e dentro dessa é tudo muito mais rápido. Então, mexe na nossa criatividade, aguça o nosso senso crítico, porque a gente está deixando o quê? Aquela parte que ela é mais pesada, ela é mais difícil, para a velocidade que a IA tem, para você poder uhum. fazer uma análise um pouco mais aprofundada do conteúdo que sai versus o que que você pode fazer com aquele conteúdo. E aí volta num ponto que nós já falamos aqui também, não sei se interrompi você, Ali. Num ponto que nós já falamos aqui, a importância de eu ter bagagem, de eu me aprofundar no O conhecimento, repertório, né? de ter Repertório. repertório, porque eu vou alimentar a IA com o meu repertório, e aí eu vou gerar conteúdo de valor, conteúdo com profundidade, e vou me diferenciar de quem só faz conteúdo raso, que é uma peneira que vai ser, que logo, logo a gente vai perceber isso com muita nitidez. Quem tem conteúdo raso e quem tem conteúdo mais profundo. Já dá para perceber, né? Mas o público Eu vai digo perceber mais, né? também. O conteúdo raso do conteúdo profundo vai ser o conteúdo raso da IA, com o conteúdo profundo da IA mais humano. Uhum, Presta atenção nisso. Vai vir isso. Eu vou bater o olho e falar: Ih, isso aqui é da IAzinha ali. Essa IA aqui só jogou, copiou e colou. Né? Não, essa aqui teve uma análise, teve a IA sim, fato, não precisa esconder isso, mas teve uma análise crítica de um ser humano aqui, do especialista aqui, para desenvolver esse conteúdo. É muito em breve aí. Ó, eu quero trazer uma reflexão aqui para todo mundo. Eu quero que você pense no seu cliente. Quero que você pense no seu cliente. Coloca o teu cliente aí no foco. O teu cliente, ele tem sonhos, ele tem desejos, ele tem necessidades. Então pensa que uma necessidade é algo que ele precisa resolver agora. E um sonho é uma coisa que ele fala assim, eu preciso fazer tal coisa para construir. O sonho está um pouco ali na frente, está no futuro, mas a necessidade ela está aqui no presente. Exercite essa semana, exercite essa semana perguntar para o seu cliente. Você pode perguntar para um cliente que ele está aí na tua base, ele é cliente ativo, ele pagou, você está atendendo ele, ou aquele que está bem propenso, bem quentinho, que pode ser que ele venha para você, inclusive com base nisso que eu vou te falar aqui agora. Você vai perguntar para o seu cliente qual que é a necessidade urgente dele. Pergunta assim para ele, ó. Se eu fiz essa pergunta essa semana, eu estou fazendo para algumas pessoas. Qual é o problema que você tem que se eu resolver ela para você bem rápido, seja agora ou seja hoje, você vai ficar muito feliz. Você vai perguntar para o seu cliente, ou você vai perguntar para um possível cliente, qual que é o problema, qual que é a necessidade urgente que ele tem agora, que se você ajudar ele resolver, ele vai ficar muito feliz, e esse muito feliz pode ser ele fazer um upgrade com você agora, um pouquinho ali na frente, ou esse que está quase para comprar, ele comprar de você. Você vai fazer essa pergunta para ele. E aí você vai buscar essa resposta com todos os recursos que você já tem, porque eu sei que você tem um monte de recurso aí dentro de você, utilizando a sua inteligência artificial, a que você usa hoje. Então você vai pegar o problema, ó, tem que ser um problema urgente, né? Uma necessidade que é um problema urgente, ele quer resolver agora. E quando a gente tem urgência, o que que acontece quando a gente tem uma necessidade de urgência? A gente compra.
A gente A compra. gente paga para resolver. Se você tiver com enxaqueca do caramba aqui agora, você vai. Agora, se você tiver, ai, tô com uma dorzinha aqui no cotovelo porque eu bati, Vai você deixando, né? daqui 2 dias ela passa, é só uma dorzinha muscular. Agora, se você tiver numa enxaqueca, você vai comprar o remédio agora. Então, a pergunta é sobre qual é a enxaqueca que ele está tendo agora, não é a dorzinha no cotovelo porque bateu. E aí você vai pegar isso como um presente e você vai quebrar a tua cabeça com a tua IA e você vai voltar essa resposta para ele. Então, pode ser que você só entregue. Se você só entregar e não cobrar, você está plantando para médio, você está plantando ali, porque você já começou. Opa, peraí, tem uma pessoa aqui que consegue resolver isso. Se for um possível cliente, o que você tem, aí o que você vai ter para ofertar para ele mesmo é o produto. Faça um teste dentro dessa semana e depois vocês vão contando para gente o que que acontece. Porque tem coisa que tem cliente que ele não tá com você. E ele não está comprando de você agora, porque talvez você não esteja fazendo essa pergunta para ele, que tá fácil para você responder, para você resolver. Porque você está fazendo uma pergunta para ele no qual você tem a sua expertise, só que você vai responder mais rápido, resolver mais rápido. Por quê? E o problema é urgente, necessário, ele precisa responder agora, porque aí você vai saber resolver com a tua IA. Perfeito. É perfeito porque é para isso que, né, você trazendo isso, é para isso que a IA vai te ajudar de fato. Né? Para isso, ela vai acelerar a tua venda, ela vai acelerar o teu negócio, ela vai acelerar, porque talvez essa resposta para você construir, antigamente, na unha, a gente ia lá fazer a mapa mental, que produto eu posso, que produto eu não posso, né? O que dá para fazer? Hoje, você vai lá e fala, olha, IA, treinada aqui com tudo que eu, do meu negócio, eu tenho essa urgência aqui. Qual é a oferta? Porque muitas vezes, Ali, a gente só tem que mudar a oferta. Às vezes o produto é o mesmo. Só mudar a A oferta. gente só a forma com que você está apresentando isso para o teu cliente que você não está conseguindo vender. Então, se você coloca isso e traz para IA, qual é o problema, gente? Como, pronto, às vezes é uma questão de 2, 3 minutos que antes a gente ficava, ó. E que muda, ó. Ó, você quer ver uma coisa? A Valdívia não está aqui, mas a Valdívia, a gente viveu essa experiência esses dias. Há um tempo atrás, já aconteceu, já me fizeram esse pedido. O pedido é o seguinte: vocês vão se identificar. Ale, você pode assistir os meus CPLs para fazer uma análise dos meus CPLs? Então, são 4 vídeos, Eu era sessão estratégica. Assiste a minha sessão estratégica? 1 hora, 1 hora e 20. Então, imagina, 1 hora, né? Era um produto que você tinha que cobrar muito caro, era um produto que, enfim. Se a pessoa pedir para fazer isso hoje, como que a gente faz isso bem rápido? IA. Transcrição, IA vai, volta, faz a pergunta, e pode fazer isso junto com o cliente, e vai e pergunta. Só que olha só, não é só sobre colocar a transcrição lá e pegar. Você tem que saber quais são as perguntas que você vai fazer, e também vai ter um olhar crítico desse ponto de você estar fazendo análise. Só que olha a velocidade que ela deu. Pode se tornar um produto que você não precisa nem cobrar horrores, mas só do cliente ter um encaminhamento sobre aquilo agora, isso joga luz no processo decisório dele. Se jogou luz no processo decisório dele, ele consegue movimentar melhor o dinheiro, ele topa pegar um pedaço do dinheiro e passar para você. Teve um workshop que eu fiz, Ali, em que era consultoria com IA. Tá? E é algo que eu venho colocando muito para as minhas mentoradas, enfim, traga a IA para sua consultoria, traga a IA para sua mentoria. Porque, vamos supor que você está trazendo uma consultoria individual mesmo. Né? Você vai lá, você abre a IA junto com o teu cliente, não tem problema nenhum. Tá? E aí você traz esse problema e você, com o cliente, vai construindo. E a IA, junto, a sua consultoria vai ter muito mais resultado, porque vai ser um resultado mais rápido, e com consequência disso, seu cliente mais rápido, o seu cliente indica mais para mais pessoas, e vem o resultado dele, né, muito mais rápido para você. E você consegue pegar tudo isso da sua consultoria e entregar uma IA para ele continuar tendo esse resultado muito mais rápido. Então, trazer IA para a sua consultoria, para a sua mentoria, gente, é assim, hoje, eu Não acho que para tem como não 2026 vai ser ter. até tarde. Vai Não, ser até não, não, tarde. não, não tem assim, ó. Primeiro que você não vai conseguir concorrer, não é isso? Você não Não. vai Não vai. conseguir concorrer, entendeu? Então, assim, a gente teve a mudança lá quando o Ford chega, ó. Tinha os cavalos, né? E aí depois começa o carro. E aí, como que vai concorrer?
né? Não, não vai. Igual quando surgiu o É assim, computador com ó, a máquina de escrever. alguns processos, a gente ainda não está chamando ele assim, mas num futuro muito breve, são os processos de disrupção. É o que se fala já hoje, né? Não existe mais curso gravado sem inteligência artificial. Você entende? Existe para os resistentes, né, Ali? Eu falo assim, até existe Tem para os cavalo resistentes. ainda, não tem? Ah, de vez em quando passa cavalo aqui na Avenida da Praça. E fala, meu Deus, o que que esse doido, entendeu? De vez em quando a gente ainda vê. Vai ser mais ou menos isso, assim, viram Porque por é da esse minha, eu não processo sei na turístico. cabeça de vocês, mas não faz mais sentido eu ficar ali assistindo, gente. Não faz. Mas então vai acabar, não vai ter mais especialista, não, porque a IA também não pode ser generalista, porque senão não dá também. Ela vai te entregar qualquer coisa. Né? Então, assim, na minha cabeça, muito, acho que é o que é um ano, Simone, sei lá, acho que talvez um ano que eu venho falando, gente, começa a estudar, começa a treinar as IAs de vocês, com o conhecimento de vocês, porque vai chegar o um momento que os cursos no formato que hoje estão não serão mais, né? E hoje a gente está indo para uma outra, já estamos acelerando. Hoje são as plataformas que o pessoal está criando com a metodologia, né? Então você tem ali, ó, é um outro, é muito rápido. O que está acontecendo, acho que agora, Ali, que as pessoas estão sentindo, Hum, é que está tudo muito rápido, né? Então assim, até, sei lá, meses atrás nós só falávamos de GPTs. Agora nós já estamos falando de plataformas. Antigamente, para você construir uma plataforma dessa, era coisa de 100 mil. tá. Hoje, uma plataforma era muito, 100, 200 mil. Né? Hoje, se você sabe muito bem conversar com a inteligência artificial, e quando eu falo muito bem, é você saber o mínimo ali de prompt também, né? Entender um pouco disso, Tá. você constrói uma plataforma. Uns 5, talvez, 6 mil. Você já está falando de 100. E antes eram meses para ficar pronto. Hoje não é mais. Uma plataforma bonitinha com a sua metodologia. Então, assim, as coisas estão muito rápidas. Muito rápidas. Então, para mim, quem está pensando hoje em entrar para o mercado digital e gravar centenas de aulas, eu repensaria em alguns passos ali, sabe? Ou grave, mas tem ali uma IA junto. É, Eu tenho visto uma tendência assim, aulas curtas, bem mais curtas, então não são mais aulas de 1 hora, de 1 hora e meia, aulas assim de 5 minutos, 10 minutos e a IA junto, porque traz ali a presença do especialista e a IA para ajudar em todo o processo, que é o trabalho híbrido, né? Entre IA e humano, tem a presença do humano aí, tem o repertório, o conhecimento do mentor, do quem for que está ministrando, mas esse equilíbrio, só que aulas curtíssimas. Aquela época de aula de 1 hora, de 2 horas, não sei vocês, mas eu comprei muito curso, muita mentoria que tinha aula assim de horas. Isso já passou. é, E aí, tem que ser para igual a gente está fazendo aqui agora, né? Os pontos Uhum, reflexivos, responder as perguntas. É, o que que tem que mudar no comportamento das pessoas? A gente gosta de sentar para ouvir. A gente gosta, sabe? Ouvir e vai. Fazer as coisas mais curtas e mão na massa. Fazer as coisas mais curtas, vai lá, mão na massa, volta. Ó, a Denise estava escrevendo aqui, ó. Eu acabei de pedir para o Gemini analisar meu Instagram e enviei o link. Ele diz que não consegue realizar esse movimento. E o chat lhe dá isso. O chat lhe dá isso, um aprendizado do dia. Ele diz que não tem acesso direto à plataforma. Enfim, o que que ela fez? Ela já foi lá fuçar. uhum. é isso. Mas é Denise, né? É. Não vai demorar muito tempo. Até porque o Google ele tem acesso, gente, ao Google. Entendeu? Então, provavelmente ainda é uma medida de segurança. A gente não pode esquecer, gente, que o Gemini é Google, né? Algum tempo atrás a gente estava buscando aonde as coisas? No Google. No Então, não Google. vai demorar muito. Mas o Gemini ele tem realmente acesso. O OpenAI tem acesso sim aos links. Mas o que você estava trazendo, Ali, as pessoas gostam. E aí eu acredito, e agora eu vou deixar aqui só uma conversa, né? Que o papel do mentor, do consultor, é,
A coisa vai chegar num momento tanto de inteligência artificial que a nossa presença na questão de experiência, inclusive, de você escutar o seu cliente, de você estar presente mesmo ali, fora curso, vai ter um valor muito maior. Sabe a questão de eu não estou conversando somente com uma IA? Entende o movimento? Agora nós estamos indo para IA e vai continuar, vai continuar. E aí vai ter uma queda, como eu já vejo, né? Tem um pouquinho de queda na questão do high ticket, e logo vai fazer assim de novo. Porque a experiência de eu estar de fato conversando com o meu mentor. Não sei se vocês têm essa percepção. Estou Não, adiantando algumas coisas. eu já viajei, né, bem distante, que é, ah, hoje, por exemplo, o que o Chico Xavier fazia? Ele fazia um download, alguém saiu do plano, né, o espírito, a alma, o espírito, a consciência está em algum outro lugar, só que a gente já perdeu o acesso, porque essa é a nossa regra aqui da terceira dimensão. Então, o Chico Xavier e tantos outros médiums traziam a informação. E a pessoa falava, ele trouxe a informação. Ele não conhecia meu filho, não conhecia meu pai, não conhecia. Tá tudo ali. Então, o que que vai acontecer logo ali na frente? O cavalo para o carro. Então, que ali na frente que a gente vai poder ligar uma TV, alguma coisa, e ter, né, o acesso. Então, nada mais é do que de novo, a questão das consciências, né? Num processo mais evoluído. E disse que a gente caminhando para esse lugar, porque hoje a gente perde muito mais tempo fazendo o quê? Tendo que aprender, porque tá todo mundo, né? Corrida dos ratos, precisa de mais, precisa disso aqui. Então a gente não consegue mesmo parar para conversar, por quê? Porque a gente não tem tempo. A gente diz que a gente não tem tempo. Então, os nossos canais de acesso, as nossas prioridades, o que que a gente vendo com essa evolução? Elas vão mudar. Eu só espero que dê tempo da gente experimentar algumas coisas, né? Porque a gente fica brigando tanto pelas coisas, a gente está mais Tem tempo, preocupado em né? brigar, em separar, do que de unir, do que de juntar. Então, tudo que a gente está falando de inteligência artificial, de coisas que estão acontecendo agora, que pode acontecer só daqui 30 anos, você vai conversar com a consciência de uma pessoa que já desencarnou, você não vai precisar de um médium, pode ser que você tenha um telefone, um aparelhinho, alguma coisa. E eu não duvido, porque a gente duvidou, né? Tem uma pessoa que está lá do outro lado do país, você tinha que mandar uma carta. Hoje a gente abre o celular e tá tudo aqui, tá tudo aqui. E a gente fala com a pessoa que está lá na Europa, se quiser, agora. Na China, onde a gente quiser. Isso Eu já assisti era uma live que a inconcebível. pessoa falou sobre isso. Hã? Assisti uma live que a pessoa já falou, a pessoa estava falando exatamente isso, assim, dessa IA com a espiritualidade, com essas conexões, enfim. Já assisti alguns conteúdos sobre isso. Parece louco, mas quem diria que ia chegar a IA como está agora, né? Tudo é E assim, evolução. ó, quem garante que quando você não está usando a IA, a gente está usando a IA está num campo. Tudo bem, um campo morfogenético. Para mim, falar de campo, acessar campo, já está tudo ok. Mas e quantas vezes aquilo que você está conversando com essa IA não é você conversando com você em outro plano? Nossa, aí vocês forem. Nossa Senhora! Entende? Agora, digamos que eu acredite nisso. Não, eu estou conversando com uma versão minha, que ela é mais ágil, mais rápida, e ela está em cima do labirinto. Aqui eu estou no labirinto. Então, eu andei até ali, putz, eu precisei ir até lá para ver que tinha uma parede, não é assim, um labirinto? Ele é uma sorte. Mas quem está em cima do labirinto sabe. Não é por aqui, é por aí. E se a gente quiser conversar com essa parte nossa, que está dentro desse campo de consciência, porque o que que a inteligência artificial ela não faz isso? Tem um banco de dados gigantão lá, ela não consegue ir lá. Eu pego tudo isso daqui, se você fez uma boa pergunta, eu consigo trazer uma melhor formação de resposta para isso. E vou ficando cada vez melhor nisso, né? Quase como Oh, se deixa ela eu fazer tivesse um teste. Peraí, vamos falando aí, vamos falando aí, vamos falando. Olha o pessoal, medo, medo. Faz muito sentido. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu consigo voltar aqui. Deixa eu ver como é que eu A saio. gente Não, já vocês vê vão um conversando pouco. aí. A gente já vê um pouco disso acontecendo quando o pessoal vê nas redes sociais aqueles prompts, né? Ah, vai lá para o ChatGPT e pergunte tal coisa, qual é a sua melhor versão, qual a sua missão. E as pessoas ficam impressionadas com a resposta que vem, né? Será que não é esse campo que já está sendo acessado?
porque cada pessoa recebe de uma forma, né? Exatamente, exatamente, Eu exatamente. não, eu não vi isso aqui ainda. Deixa eu ver. Vamos ver. Peraí. Ó, aqui no Brasil, o que que acontece também, né? O que estão liberando de inteligência artificial para a gente ver agora, a Joyce pode falar isso com muito mais propriedade. Então, tem coisas, isso que a gente está vendo, de tudo que a gente acha magnífico, que um chat GPT da vida traz para a gente hoje, eles já faziam há 30 anos atrás. Então, se há 30 anos atrás esse modelo do como a gente vê hoje o chat GPT estava acontecendo lá, o que que eles estão fazendo agora que a gente ainda não pode saber? Eu não digo Na a verdade, tudo gente isso até a própria talvez já. população de lá. Hã? Talvez isso daí que a gente está vendo hoje, que a gente está uau, tá criado há muito tempo, a gente não sabe, né? Sim, com Porque tem um certeza. tempo, né, de daqui a pouco, os extraterrestres, não sei o quê, então daí eles já estão preparando a gente, é entre 2026 e 2027, aí vão começar, entendeu? Então, muita coisa vai mudar, porque as nossas crenças vão mexer nas nossas crenças. Então, valores da gente, um monte de coisa da gente vai mudar. Então, a gente falou assim, será que eu vou passar nesse espírito do tempo e não vou ver nada? Gente, nós estamos vendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Os nossos avós não viram e coisas que nem os nossos pais viram. E Não, nós aqui somos a geração que veio do analógico para o digital. Ainda fizemos a Nós transição. vivemos essa transição. Então, para nós, é um olhar ainda diferente de quem já nasceu na era digital, né? A gente conhece essa transição. Eu estou lendo um livro que a moça conta a história dela no empreendedorismo e falando lá da internet de escada, que esperava no domingo que era mais barato, né? Toda aquela história. Eu peguei a internet de setembro. Vai falar isso para essa molecada aí de 20 anos, de 15 anos, eles nem sabem o que que é internet de escada. É, isso é uma experiência, não, eu fui ver se ele conseguia ler todo o meu drive, ainda ele tá, tá trabalhando. tá trabalhando, tá trabalhando. Ai, Não, ai. ontem eu fui Hum. levar minha filha, só até ri, né? Levar minha filha no médico, eu falando com. Falei assim, nossa, Ana Clara, você esqueceu de colocar o telefone no gancho? Aí ela olhou pra mim, gancho? No gancho, Ana Clara! Gancho, mãe, o que é gancho? Do que você tá falando? Eu naquele negocinho que você coloca. Ela assim pra mim, como é, né? A diferença aqui de, Ela, de ela não tem nem gerações. esse registro, né? Ela ficou bugada. Imagina, nenhum registro. Eu soltei assim, um gancho. Ela deve falar assim: minha mãe trabalha com IA falando gancho. Faltou Como a tirar nossa um chat. geração é uma geração assim, né? É, é isso, Total. É uma a geração. turma física quântica. Tá bom por hoje? Tá ótimo. Isso. Hoje Sensacional. eles pegaram um pedacinho daquilo que a gente conversa depois nos bastidores. Cada vez a gente está soltando mais, então a gente fala, não, mas é isso, a gente está aqui para bater um papo também. A turma É do isso. fundão, né, Ali? A turma do fundão, aí pronto, desligou a gravação, aí só as nossas histórias. Ai, ai. Bom, meu aprendizado de hoje, quem quiser também pode colocar aqui no chat, é o ponto do movimento da experimentação. É a gente experimentar as coisas novas e também lembrar de qual é o ponto central do nosso negócio. Então, assim, se eu já tenho uma coisa que é útil hoje, que ela é importante para o meu cliente, ela também é importante para mim, lembrar de usar, porque às vezes a distração da gente faz com que a gente esqueça, né? Qual que é uma necessidade que eu consigo resolver rápido? Vale dinheiro para ele, vale dinheiro para mim. E às vezes a gente só não está colocando na mesa porque ficamos translumbrados com tanta coisa. Então, da gente não se perder nisso, porque o que evidencia que a gente tem um negócio é a venda, né? É ter o cliente, é esse movimento da energia do dinheiro acontecendo dentro do projeto, dentro do negócio. Então, eu levo isso, o ponto da experimentação, o ponto da atenção e o ponto da gente não se levar tão a sério, né? Que a gente já começamos aqui esse nosso final foi sobre isso. Daqui a pouco tudo isso aqui vai passar, vai ser uma baita experiência, mas que a gente possa não só aprender, como estejamos disponíveis para contribuir. E é isso que a gente está fazendo aqui às quintas-feiras, né? A gente vem aprender umas com as outras, a gente vem trazer isso para vocês também, contribuir aí com vocês e vocês também poderem
implementar coisas provocações e também estratégias aí no negócio de vocês. Simone ou Joyce? Meu principal aprendizado, acho que é de estarmos nesse movimento, de estar aberta às novidades e a experimentar essas novidades. E que a primeira pessoa que vai passando por essa transformação sou eu, porque eu saio dessa zona de conforto, desenvolvo novas habilidades, desenvolvo criatividades, e quanto mais eu me desenvolvo, mais eu posso impactar as pessoas e gerar mais transformação na vida das pessoas. Então, eu cresço, meu negócio cresce, não é sobre mim, mas no fundo é sobre mim também, né? Então, eu passo por essa expansão e levo essa expansão para as pessoas. Acho que esse é o principal aprendizado de hoje. Eu vou trazer o aprendizado talvez de 3 lives, né? De 3. Não só de hoje, mas talvez hoje que caia a ficha um pouco mais, né? Engraçado que hoje acho que todo mundo estava, não sei, a Ali, mas não vou falar por mim, né? Não vou falar para Simone pela Ali, mas muito mais confortável, né, do que eu estava, talvez porque eu também estou num papel professoral, gente, eu amo, né? Eu brinquei quando eu estava entrando na live, a Ali vai conhecer o meu lado que eu me empolgo. Mas o quanto esse exercício de sair da zona de conforto, porque eu não fazia live no YouTube, nem, né, nem a Cia, ali já estava trazendo, vai fazendo com que a gente fique mais confortável com que nós estamos aqui, para o que nós estamos aqui, para o nosso propósito. Entende? Não sei se eu estou sendo clara no que eu estou falando. Então, talvez no início é desconfortável você vender, talvez no início é desconfortável a sua narrativa, talvez no início aparecer na frente de uma câmera ou dar uma aula é desconfortável, não é tão confortável assim, mas conforme você vai exercitando isso, colocando isso, né, para fora, e de novo, mesmo que você seja iniciante ou mesmo que você seja, né, nós estamos aqui, eu, a Simone, a Ali, nós estamos aqui há algum tempo, não é a primeira vez que nós estamos aparecendo, mas era desconfortável fazer uma live no YouTube. E nós estamos somente na terceira semana e está todo mundo muito mais, né, zen, fazendo, mais confortável. Então, eu acho que esse é o meu principal aprendizado, não somente dessa live, mas dessa jornada, que nós precisamos estar em movimento e mesmo no desconforto, e falando, repetindo por que você está aqui, por que você está aqui, né? Qual que é o teu propósito aí? Perfeito. E a aula foi incrível, diga-se de passagem. Então, assim, dia terceiro, dia de aula incrível. Nós dobramos a nossa audiência. Agora nós estamos com 9, mas nós chegamos a 14, ficamos um tempão com 14 e a gente estava com a média de 7. Então é literalmente isso. Nós dobramos, né, a nossa audiência. Então tem uma tendência de crescer. Então não tenham pressa, né? Faz com teu coração, faz com intenção, faz honrando quem está junto. Se não tivesse ninguém aqui, a gente está honrando nós três. Aí chega Nós mais três. um, depois chega mais alguém, depois chega mais alguém, depois tem gente que vai assistir ao vivo. Então, há um tempo certo para todas as coisas. Vai fazendo sempre cada vez melhor na divulgação, no ponto, caprichando no conteúdo que vai entregar, que vocês vão vendo que as coisas vão crescendo. E aí chega um momento que aí tem que, né, botar uma forcinha maior ali, que é quando a gente bota um dinheirinho para espalhar mais a mensagem. Então é isso. Gratidão para vocês que seguiram com a gente ao vivo. É muito bom ter vocês aqui. Movimento campo, movimenta a gente. Para você que também que está assistindo a gravação, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode deixar digitado aqui. E eu não coloquei nas outras duas, falei que ia colocar, mas vai ter também lá o Instagram da Simone, da Joyce, para vocês acompanharem, seguir. Quem quiser aprofundar mais nessa temática, vai lá, chama a Joyce, conversa com a Joyce, ela te dá um direcionamento. E é isso, estamos todos juntos e, e vamos crescer juntos. É só isso que tem para gente, porque daqui a pouco tudo isso vai passar. Então vamos aproveitar bem, né? Já que vai passar. Vou E a aproveitar. gente vê vocês quinta-feira que vem. Até a próxima quinta. Gente, boa noite para todo Boa mundo. noite. Pronto.